quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor me entregou. E eu fiquei tão feliz. Eu estava conversando com o meu bem e a gente falou assim, o Senhor se comunica conosco todos os dias. Nós é que precisamos de dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. E eu comecei a orar há alguns dias já, nesse propósito, em conseguir compartilhar com os irmãos hoje. E aí eu estava sentada lá em casa e pensando, o que eu vou dizer? E naquilo que eu orava, o Senhor falou comigo assim, ó, ouça a minha voz. E eu falei, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E a palavra que Ele me deu, e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso. Que voz nós temos ouvido? Que voz é essa? Hoje, se a gente for olhar com os nossos olhos naturais aqui, a gente já ouviu tanta voz, né? Voz de gente forte, assim, voz de gente delicada que cantou, voz de gente que orou com autoridade, cheia do Espírito Santo. Mas antes disso também a gente ouviu algumas vozes antes de vir para a igreja. Voz de quem estava lá em casa, voz de quem estava no trabalho, voz de quem passou na rua. Nós ouvimos muitas vozes, mas aqui o Senhor quer que nós consigamos interpretar. É a voz dele quando ele fala conosco. João capítulo 10, versículo de número 27, e a palavra do Senhor nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando o Senhor falava essa palavra, Ele estava nos explicando assim, ó, quando nós observamos as ovelhas, nós entendemos que ela tem um pastor. E ovelha nenhuma, ela segue um pastor diferente daquele que cuidou dela. Nenhuma. Ela sabe muito bem quem é o pastor. E a palavra que o Senhor próprio diz foi, elas me conhecem. E apesar disso, elas me seguem. E eu quero mexer com a sua mente hoje a respeito do que você tem ouvido. Já viu que em vários lugares existem pessoas que tentam nos iludir? Pessoas que tentam nos enganar? Falam coisas que nos colocam para baixo? Tentam fazer a gente parar, diminuir a nossa fé? Em várias situações a gente ouve vozes que nós não deveríamos ouvir. Mas hoje nós viemos aqui para entender que a voz que realmente interessa para nós é a voz do Todo-Poderoso e o que Ele diz ao nosso respeito. É para isso que o Senhor nos trouxe aqui hoje. Nós temos ouvido de muitas coisas, ouvido coisas até demais. Mas quais dessas coisas temos guardado no nosso coração? E o que é que nós temos feito dessas vozes que temos ouvido por aí? E para eu compartilhar com vocês, eu quero fazer vocês lembrar uma história que eu gosto demais, e é a história de Samuel, que está... João, você pode pôr para mim? 1 Samuel 3:10. E eu vou pegar só essa parte principal aqui, que eu não vou contar toda a história, porque nós já conhecemos. A história do menino. A história de um menino que foi gerado por uma mãe que estava ansiosa por poder ter filhos. Uma mulher que sofreu bastante, uma mulher que foi humilhada, uma mulher que a outra ria da cara dela. Era a Ana. Mas ela ouvia aquela voz de crítica sempre, sempre, sempre. Todas as vezes que a rival ali dela apresentava os filhos e zombava dela, Ana ouvia a voz do próprio Satanás cobrando dela algo que ela muito queria e ela não tinha. Mas um dia ela ouviu a voz de um homem de Deus que falou que o Senhor a visitaria. E ela guardou com ela aquela palavra, a voz que vinha do céu pela boca de um homem de Deus. E ela recebeu. Foi então que ela gerou Samuel. 1 Samuel 3:10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo
ouve. Quando chegou nesse tempo aqui, a Ana, que tanto queria receber do Senhor aquele presente, ela já tinha recebido. E ela falou que se ela recebesse do Senhor o que ela tanto queria, ela devolveria ao Senhor e aquela criança cresceria no propósito de Deus. E assim ela fez. Quando Samuel já era um menininho maior, ela o levou e entregou a Eli para que ele crescesse ali na presença do Senhor, guardado por um homem de Deus. Samuel então cresceu, e cresceu na casa daquele homem, vendo tudo o que acontecia ali, como era a vida, o cotidiano, as coisas que aconteciam, e ele participava de tudo. E chegou um dia em que Samuel ouviu uma voz, e que era diferente da que ele costumava ouvir. Fica comigo aqui. O lugar onde você vive não define quem você é. Ninguém escolheu nascer onde nasceu. Ninguém escolheu a família que foi inserido. Nós não escolhemos, mas fomos colocados ali. Samuel, ele cresceu na casa do Eli, e dentro daquela casa ele via muitos problemas dentro de casa, problema com os filhos, em que Eli poupou demais a vida daqueles meninos. Ele sabia que o que os filhos faziam era errado, mas ele não os corrigiu como deveras precisava ter feito. E esses meninos cresceram fazendo coisa errada. Mas aquele menino que foi consagrado ao Senhor e dado ali para crescer na presença do Senhor, não interferiu na vida dele o fato dele conviver com as coisas que ele via e que ele ouvia. E chegou um dia em que então ele ouviu uma voz. E ele ouviu uma voz que dizia para ele: Samuel, Samuel. E ele pensou, é o Eli que está chamando. E Samuel levantou e foi lá ver. E não era. Volta, Samuel. E Samuel voltou para o quarto dele de novo pela segunda vez. Ele ouviu de novo aquele chamado: Samuel, Samuel. E ele foi lá no Senhor, no Eli, e falou para ele: eu estou aqui. Mas não era o Eli quem estava chamando. Pela terceira vez o Samuel ouviu a voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele levantou e foi de novo. Mas como Eli já sabia que o Senhor se comunicava com o povo, ele logo entendeu: é o Senhor que está comunicando. Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, você responda: eis-me aqui. Pode falar, Senhor, que o teu servo te ouve. Então, quando Samuel voltou para o quarto, ele ouviu de novo aquela mesma voz que chamou. E desta vez ele respondeu, porque ele foi instruído: eu estou aqui, Senhor, pode falar que eu estou pronto para te ouvir. E aí a gente entende o que aconteceu. O Senhor se comunicou com aquele jovem. E o fato de o Senhor se comunicar com ele, houve mudanças não só porque ele ouviu, mas porque ele atendeu a voz que o chamava. E eu quero frisar com você hoje: você precisa ouvir, sim, mas você precisa de ter muito cuidado com o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido. Guarda isso hoje no seu coração. O Senhor tem falado com você, tem te chamado, tem gritado o seu nome, muitas vezes tem ouvido, mas algumas vozes têm confundido, e às vezes você e eu não sabemos. É o Senhor quem tem falado conosco, e nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo, que há de nos trazer o discernimento para entender. É o Senhor quem está falando conosco. É o Senhor quem está nos chamando. E para eu caminhar com vocês, eu quero dizer algumas coisas que nos afastam ou que nos aproximam dessa voz. E a gente tem que estar atento a isso. Nós não podemos confundir. Então, para a gente não confundir, a gente tem que ter prioridade. Nós temos que dar prioridade àquilo que é de Deus. Quando a gente dá prioridade ao que é de Deus, nenhuma outra coisa vai nos tirar da presença dele. Nenhuma outra voz vai fazer com que a gente confunda que o Senhor está falando conosco. Quando a gente dá prioridade, a gente sabe entender. Se há alguém tentando nos enganar, passar uma mensagem contrária, se é uma mensagem de um invejoso, de
um mentiroso, de alguém que está tramando, ou se é a voz do Senhor falando conosco e nos instruindo no que nós devemos fazer. Então eu digo a você, não confunda a voz do Senhor. Não confunda. E como é que a gente não confunde? Quando a gente fica próximo, quando a gente dá prioridade ao Senhor, quando a gente chega pertinho dele, pode haver o barulho que houver, as vozes que quiserem falar, as manifestações que estiverem no meio, não vão nos deixar confuso aquilo que o Senhor tem dito. E eu aprendi uma coisa que eu quero fazer com vocês, para vocês entenderem como é que funciona. O Senhor não para de falar conosco. De maneira nenhuma Ele para de falar. E eu vou chamar umas pessoas aqui para me ajudar, para vocês entenderem o que é que faz a gente deixar de ouvir a voz do Senhor. Quer ver? Eu vou chamar minha prima Nice para vir aqui me ajudar. E eu não vou usar o microfone, porque quando o Senhor quer falar conosco, Ele faz questão de falar com você. Ele não precisa de falar para todo mundo. Ele vai tratar com você no particular. E eu vou começar a dizer, mas vocês vão continuar me ouvindo, ainda que com dificuldade, mas estão me ouvindo, tá? Minha voz não é muito sensível, é meio grosseira. E eu vou precisar do Adriano também para vir me ajudar aqui. E eu vou começar a minha conversa com ela, porque eu falo e ela me ouve. E a partir do momento que eu ouço, você vai se distanciando. Para ver se você vai continuar. Então vai ser assim, ó. E a igreja vai ouvir até um certo ponto. Pode ser, sei lá, você vai dando 2 passos assim, que eu vou mandando até você chegar lá no menino aqui. Então vamos, eu vou te perguntar. Como que chama sua mãe? Você tem quantos filhos? 2 filhos. Seu marido chama como? Já faz tempo que vocês são casados? 25 anos? Que tempo bom que vocês têm. E ele está aqui hoje? Não deu conta aqui. Então tá bom. Você tem orado por ele? Tem orado por ele? Onde você trabalha? Agora ela já está a uma certa distância de mim. E o que a gente vai fazer agora? Eu quero que você converse com quem está do seu lado. Bate o papo aí, faça as perguntas para quem está do seu lado e você continua me ouvindo. Vai, gente, começa a conversar aí. Ele trabalhando. Não sabe falar. Que roupa que ele tá? Vai lá. Continua, gente. Deixa eu sozinha não, acabou a conversa não. Continua aí. Pode voltar. Daí eu só vou perguntar para ela, por que a partir de um momento você não me ouviu mais? Pela distância e pelas outras vozes que se misturaram. Aí, vamos bater palma para que ela veio me ajudar a passar a vergonha aqui. E é exatamente o que eu quero falar com vocês. A partir do momento que a
gente vai tomando uma distância do Senhor, outras vozes vão ocupando o espaço entre eu e o Senhor. E essas vozes vão ficando alto e outros barulhos vão interferindo, tanto que nós até já ouvimos, hoje foi citado aqui, quando Pedro estava andando, ele começou a ouvir outros barulhos e trouxe insegurança a ele. Conosco não é diferente, igreja do Senhor. A partir do momento que nós colocamos uma distância, que nós vamos nos distanciando do Senhor, barulhos, ruídos, vozes que tentam nos impedir de manter uma comunhão com o Senhor, elas logo vão nos impedir de ouvir aquilo que o Senhor tem falado. E nós perdemos o rumo, nós perdemos o foco, nós perdemos a direção, porque eles passam a falar mais alto do que a voz do Senhor a nós. Samuel, ele foi procurar o Eli. 3 vezes ele saiu do quarto e ele foi. E o que o Senhor falou comigo é porque a voz que está lá de fora, ela pode até tentar nos confundir. Ele ouviu a voz de Eli, porque a voz de Deus, ela não exclui a voz que está lá fora. O Senhor continua falando, Ele continua. Mas as vozes que estão lá fora, elas não param de falar. O Senhor continua sendo o Senhor da nossa vida. Mas o adversário, aquele que luta contra as nossas vidas, ele continua tentando. Ele não para. A palavra do Senhor diz assim, que Ele procura todos os dias, buscando a quem Ele possa tragar. A quem Ele possa tirar da presença do Senhor, a quem Ele possa tapar os ouvidos, a quem não consiga mais se aproximar e pela distância seja tragado por Ele. A voz que está lá de fora, ela não pode ser maior do que a voz do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos estar atentos a isso. E você precisa do Espírito Santo. Uma coisa que eu quero alegrar a sua vida, e eu vou chegando aqui já para terminar, é que Deus, Ele só chama para fazer diferença. Ele só te chama para coisas novas. Então dê ouvidos à voz do Senhor. Todas as vezes que o Senhor chamou alguém, Ele chamou para fazer uma coisa nova na vida daquela pessoa, para trazer uma novidade. E o Senhor tem nos chamado esses dias agora, porque Ele tem novidade para a nossa vida. Todos os dias que nós viemos a essa casa, durante esses 10 dias nós temos ouvido o Senhor falar, é um ano novo, há coisa nova da parte do Senhor para suas vidas, há coisas boas chegando, promessas que Ele tem prometido e que Ele já começou a cumprir. Então o que nós precisamos, igreja do Senhor, é entender aquilo que o Senhor está falando conosco, porque Ele está falando. Quando o Senhor chamou a Samuel, ele era apenas um menino, e eu quero que vocês entendam isso. Quando Ana levou ele começou a ouvir coisas de Deus, ele só era um menino. Quando ele ouviu a voz do próprio Deus ali a falar, já havia algum tempo. E o Senhor só chamou Samuel, porque fez dele um grande homem na presença. Ele só era um menino, filho de uma mulher que não podia ter filhos. Mas logo Samuel chegou a ser aquele que consagrou rei. Ele foi aquele que consagrou reis. Então o Senhor o chamou e fez coisas grandes na vida daquele homem. Quando o Senhor chamou a Davi, e Davi ouviu a voz do Senhor, Davi era só um pastor de ovelhas, mas ele foi o grande homem na presença do Senhor. Ele foi aquele chamado segundo o coração de Deus. E ele só foi quem ele foi, porque ele ouviu a voz que o chamava, que era a voz do Senhor. Deus não tem falado com você à toa. Deus não te chamou só para fazer peso nessa terra. Deus não só tem te chamado para o trabalho, para a obra, para a seara, para você ter um nome, porque Ele não interessa para que nome que as pessoas vão te chamar. O Senhor se interessa pelo que você está ouvindo Ele dizer com você. Ele te conhece de todos os jeitos. Lá na sua casa, quando você está de boa, quando você não está, triste, alegre, feliz, satisfeito ou não. Ele sabe quem você é e Ele não precisa de pedir a opinião porque as outras pessoas pensam ao seu respeito. Ouça que o Senhor tem chamado a você. Quando o Senhor chamou a Moisés, Moisés era ainda um menino largado dentro de um cesto.
Era um menino que foi deixado ali dentro de um cesto. Mas Moisés, ouvindo a voz do Senhor, foi ele quem guiou o povo. Foi ele quem levou o povo a sair do cativeiro. Foi ele quem levou o povo do Senhor guiado. Ouvia o Senhor a falar. Via o Senhor face a face. Ele ouviu quando o Senhor o chamou. Pedro era só um pescador. Era só um pescador, todo dia aquela mesma tarefa. Vai para o mar, joga a rede. Pega peixe ou não pega peixe? Mas a partir do momento que ele ouviu que o Senhor falou para ele, Pedro agora não é mais um pescador de peixe, mas é um pescador de homens. Pedro foi um que ganhou multidões para o Senhor, porque ele ouviu a voz que o chamava. Ele ouviu a voz que dizia, vem, vem, muda de vida, muda, transforma, aceita, e coisas novas vão acontecer na sua vida. E só aconteceu na vida de Pedro, porque ele ouviu a voz do Senhor. E assim como o Senhor já tem falado conosco, assim como o Senhor já tem falado conosco, a palavra que o próprio Jesus nos ensina, e eu já vou concluindo com a igreja, diz assim: há um segredo para entender a voz do Senhor. E o segredo está na intimidade. E a intimidade que o próprio Jesus ensinou a nós para termos com o Senhor foi: quer ouvir a minha voz? Quer entender o que eu tenho contigo, homem e mulher? Querem entender as coisas que eu tenho prometido? Querem entender as novidades que eu tenho para vocês? Querem perceber quão especiais vocês são? Querem saber por que é que eu tenho chamado? Querem saber quantas coisas boas eu tenho para entregar? E o próprio Jesus falou assim: olha, faz o seguinte, quando vocês quiserem ter essa maior intimidade, entra para o teu quarto, fecha a porta, e em secreto você vai começar a falar com o Senhor. E foi isso que o Senhor trouxe a nós. Ele não deixou de falar conosco, igreja do Senhor, assim como Ele falou com o pessoal há muito tempo lá atrás, como o Senhor falou com Samuel, como o Senhor falou com Davi, como o Senhor falou com Moisés, falou com Pedro. Hoje Ele fala com você, fala comigo, fala com a igreja, e vai falar mais ainda quando nós entendermos que nós não só precisamos ouvir, mas nós precisamos de atender aquilo que Ele quer. Quando nós entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a porta e falarmos com o Senhor, Ele vai nos falar. Ele vai falar conosco, Ele vai revelar os segredos e nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Porque ninguém vai nos impedir, ninguém vai nos atrapalhar, ninguém vai cegar os nossos ouvidos, tampar os nossos ouvidos ou cegar os nossos olhos. Ninguém te segura de receber a porção dobrada, ninguém te segura de ser o melhor ano da sua vida, ninguém te segura de cumprir com o ID, ninguém vai fazer você ficar com medo, vai fazer você parar. Doença nenhuma vai ser desculpa, marido ou mulher nenhuma vai ser desculpa, trabalho não vai te cansar, porque a palavra que vem do Senhor é que Ele nos fortalece. Mas nós precisamos de ouvir a palavra dEle. Nós precisamos de ouvir a palavra do Todo-Poderoso. O que te muda não é aquilo que você ouve. O que te muda não é aquilo que você ouve. O que te muda é o que você faz com aquilo que você ouve. É o que você faz com aquilo que você ouve. E eu termino dizendo para vocês: Samuel, eis-me aqui. O Senhor hoje tem nos chamado. Não sei se tem alguém chamado Samuel aqui, mas eu sei que ele chama Valdirene, ele chama Edna, ele chama o nome de cada uma de nós. Cada um de nós Ele tem chamado. E aí o segredo que aconteceu com aquele menino que foi criado na casa de Eli, aquele menino que cresceu no meio daquelas coisas erradas, mas aquele menino que ouviu a voz do Senhor, tudo aconteceu na vida dele porque ele atendeu a voz do Senhor. E aquele menino que à noite entrou para o quarto sem entender, aquele menino que não sabia o que estava acontecendo, aquele menino que ainda não tinha o discernimento, depois que ele ouviu a voz do Senhor, ele levanta o outro dia e sai dali um profeta cheio da unção do Senhor, sai dali um homem de Deus.
na vida de Samuel, porque ele ouviu a voz do Senhor. Toda a diferença vai acontecer na nossa vida o dia que nós nos dispusermos em ouvir a voz do Todo-Poderoso. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, papai amado, porque eu sei que o Senhor está aqui. Porque eu sei, papai amado, que o Espírito Santo do Senhor se faz presente nesse lugar. E eu clamo a Ti, ó Deus, que a palavra do Senhor seja guardada no nosso coração. E que nós, Senhor, possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E não só ouvir, ó Deus, mas Te obedecer em todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.